Olá Cinqueiro, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Apenas 5. Hoje é dia de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, o nosso rei do futebol. Nascido em Três Corações, cidade no estado de Minas Gerais, Pelé foi um dos poucos jogadores a conseguir o feito de mais de 1000 gols na carreira. O rei encantou o mundo com seus dribles e passes, e é reverenciado até hoje como símbolo brasileiro de sucesso no esporte. Diante da grandeza deste personagem e por tudo que ele representou para o futebol, separamos hoje 5 curiosidades sobre Pelé. Você sabia que o craque já até expulsou um árbitro da partida? Fica por aí que a gente já te conta essa história, logo depois da vinheta. Então prepara a pipoca, aumenta o volume do vídeo, e vem com o Cinqueiro. Cavaleiro da Rainha. A Rainha Elizabeth II, falecida em 2022, era admiradora de Pelé, e veio ao Brasil nos anos 60 para assistir ao jogo do Rei no Maracanã. Uau! A partida era entre a seleção paulista e a seleção carioca. Na ocasião, a seleção paulista, que era a que Pelé defendia, foi campeã, e a taça do amistoso foi entregue por ninguém menos que a própria Rainha Pelé. Para quem acredita que os recordes de Pelé ficaram apenas no futebol, aqui estamos nós para provar o contrário. O rei foi condecorado como Cavaleiro da Coroa Britânica pela mesma rainha em 1997, e se consolidou como o único futebolista estrangeiro no mundo a receber o prêmio. Após a morte da realeza, em seu perfil no Instagram, Pelé prestou homenagens e disse ser grande admirador da Rainha Elizabeth II desde a primeira vez que a viu em 1968, e acrescentou que seus feitos marcaram gerações e durarão para sempre. Serviu ao exército. Em 1958, Pelé, mesmo com seus 17 anos, já era considerado um sucesso no futebol, conhecido mundialmente pelo título da Copa do Mundo, e por ser o jogador mais jovem do planeta a já ter conquistado tal feito nessa idade. Uau! No entanto, apesar do sucesso nos gramados, o craque teve que dividir o seu tempo entre o futebol e o serviço militar brasileiro durante 6 meses. Nessa época, quando completou 18, Pelé alistou-se no Exército Brasileiro no 6º Grupo de Artilharia da Costa Motorizado de Praia Grande, e era chamado de Soldado 202 Nascimento. Mesmo com este status de campeão mundial, Pelé não tinha regalias. O craque limpava coturno, engraxava, lavava roupa, e era sentinela. Jogou como goleiro. Foram várias as ocasiões em que o rei precisou substituir alguns goleiros lesionados e expulsos, e cá entre nós, ele jogava bem, mesmo nessa posição. Em uma ocasião pelo Campeonato Paulista de 59, o Santos venceu o Comercial de São Paulo por 4-2, na Vila Belmiro. Pelé marcou um gol na partida e teve que substituir o goleiro Lalá, lesionado. Nessa partida, Pelé fez 5 defesas difíceis para garantir o placar. Já em 69, em amistoso, o Santos venceu o Botafogo da Paraíba por 3-0, nesta época Pelé estava em busca do gol 1000. Porém, a repercussão seria maior se acontecesse num jogo do eixo Rio-São Paulo. Sendo assim, o técnico santista Antoninho pediu ao goleiro Jair Pessoa que simulasse uma contusão para que Pelé o substituísse e evitasse fazer o gol naquela partida. O fato curioso é que durante estes jogos como goleiro, Pelé não tomou nenhum gol. Expulsou o árbitro. Apesar de ser um jogador de renome mundial, Pelé nunca chegou a atuar por um time europeu, algo impensável para grandes jogadores na atualidade. O craque só jogou oficialmente por 2 clubes, o Santos e o New York Cosmos, dos Estados Unidos. No time americano, a passagem do craque foi curta, e durou apenas 3 anos, mas foi o suficiente para o craque cultivar algumas amizades, como a do Beatle John Lennon, que estudava junto com Pelé em uma escola de idiomas.
Já no Santos, o Rei permaneceu 18 anos da sua carreira, tornando sua relação muito afetuosa com o clube. Para se ter uma ideia, como forma de homenagem ao jogador, o armário utilizado por ele no vestiário da Vila Belmiro permanece fechado até hoje, e só ele mesmo tem a chave. O próprio Pelé já chegou a afirmar que não há nada de mais guardado por lá, mas não deixa de ser algo bem curioso. E falando em curiosidade, vale dizer que Pelé já até expulsou um árbitro de campo. No ano de 1968, em um amistoso realizado entre o Santos contra a seleção colombiana, o estádio El Campín em Bogotá estava lotado. Todos queriam ver o Rei jogando. Mas, após uma confusão em campo, o árbitro Guilherme Velásquez resolveu expulsar Pelé do jogo. A atitude do juiz, no entanto, causou uma revolta na torcida, e a federação local teve que trocar o árbitro para que o jogo seguisse. Guilherme, então, acabou não voltando para o campo. Já Pelé continuou a jogar a partida, e o Santos acabou vencendo a seleção colombiana por 4-2. Parou uma guerra. Que o Pelé namorou a Xuxa, provavelmente você já saiba. Cláudia, senta lá. O que talvez seja uma surpresa, é que o craque já parou uma guerra. No ano de 1969, o time da Vila foi convidado para jogar um amistoso contra a seleção do centro-oeste do continente africano, na Nigéria. Naquela época, acontecia na África a Guerra da Biafra entre dois grupos étnicos com mais de 2 milhões de mortos. Diante deste fato, o governo local decretou o cessar-fogo na guerra para que a equipe santista chegasse e saísse do estádio em segurança para a realização do jogo. Quanto prestígio!